Vamos lá, amados do Senhor. Abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Eu vou ler os versos de 2 a 6. A oração e a prudência, diz o título aqui da nossa Bíblia. O verso 2 diz assim: todos acharam, amém? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Pai do céu, te pedimos que em nome de Jesus o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, nos faça entender a tua santa palavra, Senhor. A palavra que o Senhor tem para nós no dia de hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, a gente tem começado esse trabalho, estamos em momento de planejamento, e Deus tem nos dado, graças a Deus, crescimento. Deus tem falado com o nosso coração e nos dado estratégia e forma para trabalhar. Toda vez que você conversa com algum pastor que está começando algum trabalho, ele tenta primeiro entender o lugar onde ele está inserido. E ele faz estudos de estratégia e de formas de trabalhar. E uma das coisas que os pastores gostam de buscar são métodos de evangelização. E aí eles começam a olhar para igrejas, né, como, por exemplo, o reverendo James Kennedy, que em 1962 ele inventou o método de evangelismo explosivo. Aí ele olha aqui para a Colômbia e outros lugares aqui da América Latina e lembra de César Domingues Castellanos, né? Que em 67 pegou a igreja com 17 membros e levou a 2.000 membros, né? Com grupos pequenos. E aí, pessoas que seguiram o modelo do G12, de Po Yan Chu na Coreia, de igrejas de crescimento. E aí cada um vai procurando um método e vai dizendo, olha, esse método aqui eu vou aplicar sobre a igreja, ou aquele método de lá eu vou aplicar sobre a igreja. O que eu entendo, irmãos, é que, às vezes, minha mãe dizia assim, filho, o que serve para Francisco não serve para Chico. Né? Minha mãe brincava e dizia assim, olha, existem coisas que funcionam para determinadas congregações, determinadas comunidades, e existe aquilo que funciona para um lugar certo. Evangelização, irmãos, é um processo ou um ato de falar de Cristo, de evangelizar. Evangelizar nada mais é do que difundir os ensinamentos de Cristo aonde quer que estejamos. É isso que nós precisamos fazer. O método que várias pessoas já inventaram, o método das 3 palavras, e tem várias histórias, né? Várias formas de você evangelizar, eu já entendo que isso é uma forma muito particular. Cada evangelista tem o seu jeito e a sua forma de falar de Cristo. E nós precisamos aprender a falar do Senhor a partir da minha, a partir da sua, a partir da nossa vida. E eu acredito muito que Deus tem dado à igreja tudo o que ela precisa para fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. Um método nada mais é do que uma técnica e uma forma de fazer uma coisa, de acordo com um plano. E nós temos estudos de plano de salvação, não é assim? Quem fez vários cursos sobre falar de Cristo, no meu entendimento, todos esses métodos, eles são humanos. Mas a gente pode perguntar assim, existe um método divino? Existe uma forma que foi estabelecida por Deus para pregarmos o Evangelho? É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o método divino da propagação do Evangelho. E Paulo nos dá, nesse texto, uma forma lindíssima
Ele mostra o caminho da evangelização e como nós devemos falar de Cristo. Foi a primeira verdade que tem nesse texto aqui, olhando para o Evangelho e olhando o que Paulo escreveu para os irmãos de Colossos. A primeira verdade que Paulo vai falar aqui é o método da oração. No método divino da propagação do Evangelho, a primeira coisa que a igreja precisa fazer é orar, irmãos. Olha o texto aí, ó. Perseverai na oração. A palavra está no presente, imperativo e ativo. Ou seja, a igreja precisa ocupar-se com orar pelos perdidos. A igreja precisa orar e pensar, Senhor, nos dá a forma. E Paulo vai falar mais da frente. Eu preciso saber como eu evangelizo o lado norte. Eu preciso, você que está em outra cidade, orar a Deus e dizer, Senhor, como eu vou alcançar as pessoas que o Senhor tem nesse lugar? Como eu vou falar para o meu vizinho? Como eu vou falar para minha mãe, para o meu irmão, você que é novo convertido? Você que tem o desejo no coração de falar para a sua família. Quando nós lemos o texto de Colossenses, irmãos, o apóstolo Paulo, todo o tempo, ele chama a igreja de Colossos à oração. Ele diz que nós devemos orar em todo o tempo, escrevendo aos Efésios. Aos Tessalonicenses, ele diz assim, orai sem cessar. Quando a igreja ora, ela move o mundo espiritual. E ela vai fazer exatamente aquilo que Deus quer para ela. Quando a igreja em Atos, eu falei isso na semana passada, foi perseguida, e eles foram proibidos de pregar acerca da ressurreição, a igreja se reúne e ora a Deus e diz, Senhor, olhe o que eles estão dizendo. Senhor, dá-nos ousadia para pregar. A igreja sentiu medo, irmãos. Estevão foi morto. Pedro foi preso com João. E então eles se colocam em oração e essa oração deu a eles intrepidez para pregar. E o texto diz que eles saíram pregando, inclusive no templo, que era um lugar proibido de se pregar. Eles iam para o pátio pregar o evangelho em todo lugar. Portanto, a oração aqui é aquilo que abre a porta das conversões. É aquilo que abre a porta do entendimento. A oração, se fôssemos falar de forma bélica, é a arma que abre e prepara o campo para a pregação do Evangelho. Então, a primeira coisa é orar. Quando o Senhor Jesus Cristo tinha algo importante a fazer, pode perceber, ele se separa sempre para orar antes. Ele ora quando vai escolher os 12, ele ora quando a cruz se aproxima, ele ora, ele ora, ele ora. Ele coloca todo o seu projeto e toda a sua vida em tudo aquilo que ele iria fazer, primeiro, no altar do Pai. Então, qual é o método divino para a propagação do Evangelho? Primeira coisa, oração. A igreja unida em oração, colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Esse vigiando aqui, Paulo exorta os discípulos a perseverarem com ele em oração. Paulo não estava lá quando Jesus saiu para orar um tiro de pedra. Ele se afasta e vai orar. Agoniza na presença do Pai. Quando ele volta, todos vocês conhecem a história, os discípulos estavam dormindo e Jesus, será que vocês não podem comigo nem uma hora? A minha alma está angustiada, eu preciso de vocês comigo. Vigiai. Aqui Paulo está dizendo assim, irmãos de Colossos, eu sou responsável por vocês. Paulo plantou essa igreja. E ele convida a igreja a vigiar juntamente com ele, na presença de Deus, para que o Senhor faça a sua vontade na vida dele e na vida dos irmãos de Colossos. Quando Jesus vê que os irmãos não estão vigiando, ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a vossa carne é fraca.
vocês estão cansados, vocês sentem sono, mas vocês precisam entender que esse momento era o momento de orar, de buscar a face de Deus e saber a sua vontade para a vida deles. O apóstolo Paulo, nesse trecho, nessa perícope, ele está falando sobre pregar o evangelho. Ele está falando sobre onde ele vai pregar. Olha o texto comigo. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, por mim, por ele, Paulo, para que Deus nos abra porta à palavra. Olha o texto. Então ele está dizendo, suplicai também por nós. Você sabe o que mostra aqui? Aqui mostra a dependência de Paulo diante de Deus na pregação do evangelho. Paulo sabia que tudo que ele tinha que fazer era somente embaixo da dependência de Deus. Paulo não cria em sua própria habilidade. Percebe? Ele cria que Deus abriria porta à palavra. Abrir a porta é oportunidade de pregar o evangelho. Falar de Cristo. O quadro da porta ilustra essa oportunidade que Deus nos dá. Eu lembrei aqui de você falando que chegou no Banco do Brasil, olhou todo mundo sentado, olhando para o celular, e disse assim, olha, quero propor uma coisa. Vamos fazer uma ligação para Deus? Vamos fazer uma ligação para Deus? O aparelho você já tem. O aparelho são vocês. Agora precisa da operadora. A operadora é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e somente por mim chegarei ao Pai. Jesus é a porta. Paulo está dizendo assim, Deus, me abre os olhos para que eu veja a oportunidade, a porta aberta. E às vezes a oportunidade está ali, irmãos. Alguém que chega perto de você no trabalho e diz assim, olha, eu estou angustiado, eu estou sofrendo. Ontem a gente passou por isso. Alguém chegou perto de nós e chorava e ria, e depois chorava de novo, e a gente tentando falar do evangelho. Oportunidade que chega para nós e eu preciso estar atento. Eu lembro que no seminário, eu estava estudando justamente os evangelhos, e eu tive uma aula solene sobre evangelização. E eu orei a Deus e disse assim, Senhor, me faz ficar atento à oportunidade de falar, porque é o Senhor que me dá a oportunidade. E que eu esteja atento para perceber a oportunidade. E aí terminou aquela aula, eu desci para casa, eu gosto de andar com fone, ouvindo música, eu botei minha música e fui embora para casa, andando. E aí quando eu estou descendo a ladeira lá, indo para o apartamento dos seminaristas, um senhor passa por mim, e aí faz assim com a mão, me para. E tinha um muro todo coberto de plantas, essas plantas trepadeiras, né, que sobem, e ela dava uma flor roxa, lilás, lindíssima. Aí ele parou assim, me parou, aí eu olhei para ele, tirei o fone, ele olhou para mim e fez, olha que coisa linda. Aí pegou a florzinha, virou para mim e disse assim, somente Deus para fazer algo assim. Aí eu fiz, verdade, Deus. Botei o fone, passei ao redor dele e fui embora para casa. Quando eu dei 20, 30 passos, eu fiz assim, Deus, eu acabei de pedir ao Senhor que me deu a oportunidade, o homem me para, fala que foi Deus que fez e eu não disse nada a ele. Eu voltei correndo, lá vou eu correndo. Quando eu olho, eu falei, cadê o senhor? Não, ele não anda rápido desse jeito, que era muito velho. E eu procurei ele em todo lugar. Entrei nas ruas laterais, subi correndo, eu falei, não é possível, entrou numa casa. Eu não conseguia mais achar ele. Irmãos, eu voltei para casa extremamente frustrado. Porque a oportunidade veio para mim, apareceu assim, eu estou aqui, isso foi Deus que fez, e eu não disse nada. Quando eu deitei de noite, eu falei, Senhor, eu não encontrei mais aquele homem não saiu correndo, porque eu vi que ele anda devagar. Eu disse assim, foi o Senhor que apareceu para mim. Irmãos, eu nunca mais esqueci. Quando eu ouço qualquer palavra, irmãos, que eu sei que eu posso falar de Cristo e do Evangelho, a porta está aberta. Você entende?
Paulo está dizendo, olha, ore por mim, para que Deus nos abra a porta, a palavra, com o objetivo, a fim de falarmos do mistério de Cristo. O mistério de Cristo está escondido do mundo. Aquele homem sabia que Deus fez daquela forma, mas ele sabia que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu por ele, para que ele tivesse acesso a Deus e a verdade do Evangelho o libertasse. Então, irmãos, nós precisamos primeiro orarmos, colocarmos as nossas vidas diante de Deus, orar pela obra de Deus em toda a terra, nesse lugar, orar pelos pastores. Paulo está pedindo oração por ele. Orar pelos evangelistas, né, pelas denominações, presbiteriana, batista, assembleia. Orar, Deus, abre sobre a terra a tua vontade, abra as portas, Senhor, para que o evangelho seja pregado. Então, para a propagação do evangelho, primeiro, oração. Segundo, é o método da conduta. Paulo fala claramente. Há uma forma de manifestar o evangelho. O verso 4 está aqui, ó. Orem por mim. Essa é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso por causa da pregação do evangelho. E ele escreveu também Efésios, Filipenses e Filemon, ele estava preso, provavelmente ele estava preso em Roma, e ele está falando assim, olha, eu posso estar aqui preso, mas o evangelho está livre, aberto, e tem uma conduta, uma forma que eu tenho que me manifestar. Olha o verso 5, para que eu me manifeste como devo fazer. Eu tenho que pregar em todo lugar. E Deus me colocou e eu quero fazer do jeito que Deus quer. Nós não falamos isso na escola dominical agora, porque se eu fizer de outro jeito, não é o jeito que vai ser abençoador, não é o jeito que vai multiplicar, não é o jeito que vai fazer as pessoas ouvirem, entende? Então, para que eu manifeste da forma certa, quando eu oro e vou fazer qualquer evento evangelístico, eu digo assim, Deus, primeiro me diga qual é a palavra. Me diga a forma, Deus, que eu vou falar para essas pessoas. Me diga como eu devo me portar. Olha o texto. Paulo diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Eu sempre lembro desse dia, que é a oportunidade que eu deixei para trás. Nós precisamos entender, irmãos, que portar-se com sabedoria, nós temos uma conduta no mundo que testemunha o que cremos, que testemunha que somos de Cristo, que testemunha o próprio nome de Jesus. A forma de vivermos faz parte da evangelização, percebem? Paulo ora para que ele tenha oportunidade, para que ele faça da forma que Deus quer que ele faça, da forma que eu devo fazer, e ele ora dizendo assim, olha, existe uma forma de viver no mundo que revela Cristo. Bem verdade que Jesus fala que a evangelização está intimamente ligado àquilo que falamos, né? É falar de Cristo. Mas Jesus também ensinou que a prática constrói uma casa que é sólida sobre a areia. Jesus falou também que nós devemos viver o evangelho a fim de que os homens, ao verem as suas boas obras, glorifiquem a Deus. Mateus 5,16. A minha vida mostra Deus e Deus é glorificado. Pedro diz assim, vós esposas, vivei de tal forma que o marido de vocês, ao ver as suas vidas, glorifiquem a Deus que está nos céus. É o método da conduta. É a evangelização que Pedro está ensinando pela vida, pela forma que agimos no mundo, pela tranquilidade, pela paz, pela longanimidade, pela misericórdia, pelo cuidado com o outro. E o evangelho é espalhado dessa forma. Tiago falou e exortou os seus leitores a não somente ouvirem, mas praticarem a palavra. Porque se eles não vivem uma vida conforme Deus colocou, eu estou enganando a mim mesmo, diz Tiago. Então a vida, irmãos, passa também por essa característica de um método que Deus estabeleceu de orar e uma vida pública que revela Cristo.
que dá testemunho cristão. Paulo está falando da prudência e da moderação no modo de agir. Ele está falando de temperança, reflexão para falar profundamente das coisas de Deus e saber falar com os não cristãos. Porque a igreja às vezes é envergonhada, irmão, porque nós não sabemos agir no meio daqueles que são de fora. Os de fora aqui é um hebraísmo. É um termo rabínico para aqueles que não pertencem ao judaísmo e pertencem a outras religiões. Paulo traz essa palavra rabínica para falar dos não crentes em Cristo. Portanto, a igreja, irmãos, precisa primeiro orar, segundo, se conduzir dentro do ensino de Cristo e dentro da sua verdade. Terceiro, Paulo diz assim, eu preciso aproveitar as oportunidades. Qual é a terceira coisa? Método ativo da pregação. Método ativo. Eu tenho que falar de Cristo a todas as pessoas. Porque vai aparecer momentos oportunos e favoráveis para a realização da evangelização. A ideia aqui é estar predisposto a falar do Senhor. Pare e pense, Paulo estava onde? Preso. E ele continua falando de Cristo. Ele escreve suas cartas, as suas cartas são espalhadas, ele diz, eu posso estar preso, mas o evangelho não está. E até hoje Paulo prega. Até hoje o evangelho é espalhado porque Paulo entendeu que ele tem que pregar todo o tempo, que ele precisa falar isso todo o tempo. Paulo escrevendo a Timóteo, olha que coisa interessante, ele diz assim, conjuro-te, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. Você sabe o que Paulo está... Parecendo que ele está falando assim, ó, eu preciso de uma oportunidade para pregar. E na outra, ele está dizendo assim, olha, prega sempre. Quer seja oportuno, quer não. Parece que ele está se contradizendo. Mas o que você precisa entender aqui é que ele está dizendo assim, vamos orar para Deus abrir a porta. Vamos orar para Deus fazer com que... Porque assim é mais fácil quando Deus abre a porta. Mas e se Deus não abrir? Ah, se Deus não abrir, prega. Prega. Aprenda a construir a oportunidade, percebe? Porque Deus abrir na porta é mais fácil. Mas e se Deus não abrir? Eu vou pregar do mesmo jeito. Quer seja oportuno, quer não. Mas eu vou fazer com sabedoria, com graça e com entendimento. Aí você pergunta assim, Paulo, você fez isso na sua vida, Paulo? Para estar falando assim? Você está dando um método aqui, uma construção. Será que Paulo fez? Vamos ver a vida de Paulo? Olha que interessante. Ele se converte, o Senhor o chama em Atos 9, não é? Revela-se a ele cai do cavalo e diz, olha, por que me persegues, Paulo? Quem és tu, Senhor, para eu saber quem eu estou perseguindo? Sou eu, Jesus, aquele que você persegue. E o Senhor leva-o para sua casa cego, levanta o profeta Ananias, e ele vai lá, ora por ele, e ele é curado. E aí, a partir de Atos 16, num sábado, em Filipos, Paulo evangeliza mulheres. Ele já começa a falar. Qual é o tempo da oportunidade? As mulheres estão tudo reunidas, lavando roupa, está todo mundo junto aqui, ele prega, Lídia se converte. Ele é preso depois por libertar uma mulher de um espírito, e ele evangeliza o carcereiro. Aí ele aproveita os altares em Atenas e diz, olha, esse altar, você tem vários altares, mas tem um altar aqui que tem assim, o Deus desconhecido e o altar está vazio. É desse Deus que eu quero falar. E ele prega em Atenas, falando do nosso Senhor. Ele deu aulas na escola de Tirano, em Atos 19. Em Atos de 21 e 22, ele aproveitou o momento da sua prisão e discursa diante do povo inteiro nas escadas do templo. Ele prega. Pregou no Sinédrio em sua defesa,
pregou ao comandante Cláudio, ao governador Félix, pregou ao apóstolo Festo 2 anos depois, pregou em todos os lugares onde ele colocou os seus pés. Ele poderia ter sido solto se não tivesse apelado a César perante Festo. Ele era cidadão romano, tudo tinha terminado ali, mas ele falou, não, eu apelo a César. Então ele vai para Roma, sofre um naufrágio, prega no naufrágio. Em todos os lugares, Paulo aproveitou a oportunidade. Onde quer que ele estivesse. Quando ele está escrevendo a Colossos, ele está dizendo assim, eu sei o que estou dizendo. Eu acabei de passar por isso. Eu estou preso agora e estou orando. Deus me dá a oportunidade. A oportunidade é o carcereiro, eu prego. Chegou perto de mim, eu vou falar desse Senhor maravilhoso e santo. Paulo seguiu o modelo de Cristo, irmão. E tinha esse método ativo de falar do Senhor. Você pode me dizer assim, mas pastor, eu não tenho coragem. Eu não sei o que dizer. Aí eu quero que você se lembre de Mateus 10, 19 e 20. E Jesus diz assim, quando forem presos, e eu espero realmente que não seja o nosso caso, ele diz assim, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora, Deus lhes dará sabedoria no que você vai dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai que falará por intermédio de vocês. Deus, Ele nos abre o coração quando nós esquecemos o medo e a nossa incapacidade e depositamos nas mãos dele a nossa vida. Tem um outro momento que eu nunca esqueci, nunca. Reverendo Hermes Maia Pereira da Costa, para mim, um dos maiores pregadores e talvez um dos maiores teólogos sistemáticos que eu já vi. Ele está construindo uma sistemática, né? Ele foi meu professor. E ele chegou para dar aula, ele tinha vindo do hospital. Foi fazer uns exames. E tem uma hora que ele começa a chorar dentro da sala de aula. Mas ele chorava, as lágrimas escorrerem do rosto. Aí ele disse assim, todo mundo, os alunos, fica todo mundo olhando o professor, né? Você olha aquele homem que para você é um modelo de tudo, chorando igual a criança. E ele disse assim, eu estou chorando porque eu estava no elevador agora, vindo para cá, saindo do hospital. E uma menina entrou com a mãe, as lágrimas, as duas choravam na minha frente, desesperadas, porque descobriram que a mãe está com câncer. E elas choravam e falavam comigo, e eu fiquei calado em pé. E ele começou a chorar mais, aí disse assim, toda a minha teologia não serviu para nada naquela hora. Eu não sabia o que dizer, e ele chorava. Eu queria ter dito tanta coisa. E eu fui incapaz de dizer assim, qual o seu número? Eu posso ligar para você? Ele disse que não teve coragem na hora. E que a cada passo que ele saiu do elevador e foi até o carro e chegou até a sala, foi a mesma sensação que eu senti com aquele senhor. Percebe? Eu quero que vocês se lembrem disso, que essa imagem fique na cabeça de vocês, porque talvez seja o último momento que você vai ver aquela pessoa e Deus lhe colocou ali, para que você seja instrumento de Deus que vai falar, e o próprio Cristo está dizendo, olha, eu vou colocar a palavra na boca de vocês, não se preocupe. E ele falou sobre isso, eu podia ter falado, porque Deus ia me dar sabedoria. Aí eu achei lindo que ele disse assim, Deus me deu isso, está aqui, ó. Mas eu preciso fazer isso descer e fazer com que isso aconteça na minha vida. E eu achei lindo aquele testemunho e trouxe, né, para a minha vida, na minha caminhada. E qual é a última coisa que você tem que fazer para que o evangelho seja espalhado?
Você primeiro ora, eu vou repetir para você não esquecer. Você primeiro ora, depois você tem a sua vida, a sua conduta, você tem um método ativo em todo lugar, e o último lugar é o quê, pastor? Olha o texto comigo, verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. O terceiro, ou o último, é o método da palavra agradável. Eu preciso aprender a falar com cada um. Jesus, quando falava com pescadores, ele diz: o reino dos céus é uma rede que é lançada ao mar, e ele fala a linguagem deles, e a semente é lançada ao chão, e ela cai assim, 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 assim. O reino dos céus toda a linguagem para pescadores é uma rede, para agricultores é assim, e ele vai falar para coletores de impostos, e Jesus vai, cada uma das linguagens, eu preciso saber a falar cada uma dessas pessoas. Quem fala para médico sabe falar para médico, quem sabe falar. O nosso coração precisa ser talhado para isso. E a minha palavra, irmãos, precisa ser agradável. A ideia aqui é com delicadeza, suavidade, num papo de jovem, um bom papo. Onde Cristo brote da relação comum entre os homens. Uma palavra, irmãos, temperada com sal. Isso aqui é lindo. Você sabe qual é a figura de linguagem aqui usada? É outro hebraísmo. Significa que o sal era usado numa conversa espirituosa. Uma conversa que não apodrece. O sal era usado para não apodrecer as coisas. É uma linguagem que cura esse mundo podre. É uma linguagem espirituosa, gostosa. E que eu aprendi a falar com cada pessoa com harmonia, com sabedoria e com graça. E as pessoas olhando para nós, irmãos, vendo esse evangelho, certamente elas se quedarão aos pés do nosso Senhor. E eu preciso lembrar a igreja, irmãos, em toda a terra, em todo lugar, você que está assistindo isso agora. Paulo diz assim: como crerão naquele de que nada ouviram? Como eles vão crer, irmãos, se nós não falarmos? Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Nós fomos enviados. Essa é a última parte desse texto. Todos nós fomos enviados, estamos lotados em muitos lugares. Somos esse espelho que as pessoas leem, somos cartas abertas. Cristo somos nós, irmãos, na nossa conduta. E eu encerro dizendo, na semana passada eu falei sobre isso. A igreja, ela é a repetição do que Cristo fez. Cristo deu os seus ensinamentos aos apóstolos, os apóstolos deram aos pais da igreja, os pais da igreja estabeleceram essa conexão com a próxima geração, e essa verdade veio até o dia de hoje. Então nós fazemos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado aquilo que nós aprendemos no domingo. E esse foi o método que Deus estabeleceu. Ele é simples, mas ele é glorioso. Percebe? Então a igreja tem esse papel, irmãos, de desenvolver a partir da oração, através da vida prudente e a forma correta de falar com cada pessoa, com sabedoria, numa palavra temperada com sal, fazer com que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido em todo lugar que colocarmos a planta dos nossos pés. Amém? Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra. Te pedimos que ela faça morada no nosso coração. E te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos use como instrumentos de Deus. Oramos por nós, Senhor, para que o Senhor nos abra a porta à palavra, para que nós
aprendamos a saber como agir e a forma certa que devemos fazer. O Senhor nos ensine a aproveitar as oportunidades e que o Senhor nos ensine, ó Pai, a ter uma palavra agradável com aqueles que são de fora, para que o Teu Evangelho, Senhor, seja propagado através das nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos lá.